Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez em nosso encontro matinal. Neste ano de 2014, temos tido o privilégio de chegar até o seu lar com reflexões em torno das Escrituras no mês de janeiro, particularmente relembrando alguns dos melhores momentos do ano de 2013. E agora, novidade para você, novas mensagens, novas reflexões, sempre com o propósito de levar até a sua vida aquilo que Deus tem para lhe apresentar. Minha gratidão por sua companhia e por sua atenção e o desejo de que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, particularmente sobre a vida daqueles que justamente hoje completam mais um ano de existência. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus cuide de cada área do seu viver. E agora, vamos juntos às Escrituras ler um texto muito interessante encontrado no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 4, do versículo 12, que diz o seguinte: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só para lhe situar um pouquinho, essas palavras são proferidas pelo apóstolo Pedro. Logo depois do dia de Pentecostes, quando o evangelho é pregado, principalmente por Pedro, há um grande número de conversões, a cidade começa a ficar movimentada pelo impacto da mensagem do evangelho, mas surgem várias acusações contra os apóstolos. Pedro e João são levados ao sinédrio para ser como que julgados, e é justamente nesse momento, e diante das grandes autoridades da época, religiosas e de certa forma autoridades civis, que Pedro faz essa declaração que acabamos de ler. Convém lembrar aqui que este Pedro é o mesmo que, pouco antes da morte de Jesus, houvera negado que o conhecia. Gosto de considerar o fato de que a grande transformação operada na vida de Pedro decorre justamente da notícia da ressurreição. Saber que Jesus havia ressuscitado faz com que Pedro mude totalmente sua atitude, seu comportamento, e aquele homem assustado, que não tinha coragem de admitir, nem diante de uma criada que conhecia a Jesus, é agora um homem corajoso, ousado, que diante das grandes autoridades da época, afirma categoricamente seu compromisso com Cristo, seu envolvimento com o Evangelho e a convicção que tem das verdades do Evangelho de Cristo. Mas o que mais nos interessa nesse texto é, na verdade, o modo como ele apresenta o grande diferencial da mensagem do Evangelho. Evangelho, e a palavra significa literalmente boa nova, boa notícia, é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Vou repetir para que você tenha isso claro em sua mente. Evangelho é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Basta ler os livros chamados de evangelhos, que contam a história da vida de Jesus, basta ler o livro de Atos dos Apóstolos, que traz a história do nascimento e do desenvolvimento da igreja em seus primórdios, basta ler as epístolas encontradas no Novo Testamento, que dá para entender claramente que esta é a mensagem pregada pela igreja, esta é a mensagem vivida pela igreja. Pedro, então, lembra o significado dessa mensagem. Quando digo que é a mensagem da salvação em Cristo Jesus, eu quero lembrar primeiro que o Evangelho é proposta de salvação. De acordo com as Escrituras, nós somos pecadores, somos falhos diante de Deus. Por causa do nosso pecado, somos considerados culpados e somos condenados. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo claramente em Romanos 6, versículo 23. A consequência do pecado é, portanto, a condenação. Por outro lado, a boa notícia, a boa nova, é justamente a mensagem de salvação, a mensagem de libertação. Esta salvação acontece com o perdão dos nossos pecados, por conseguinte, da isenção da nossa culpa e da retirada de nossa condenação. Não estamos mais condenados. Por outro lado,
nós recebemos o presente da vida eterna. Por isso, o mesmo texto em que Paulo diz que o salário do pecado é a morte, conclui dizendo que o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda, portanto, que o Evangelho é essencialmente esta mensagem. Mas o que Pedro precisa dizer é que este Evangelho é o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus. Veja que a declaração categórica, clara, direta dele é: e em nenhum outro há salvação. Por que é tão importante repetir esta mensagem? Por algumas razões. Uma delas é porque somente assim faz sentido a vinda de Cristo ao mundo. O Filho de Deus vem ao mundo, passa pela crucificação, num sofrimento extremo, justamente porque não havia outra forma através da qual pudéssemos ser salvos. Se outra forma houvesse, se um preço mais barato pudesse ter sido pago, certamente essa teria sido a escolha. Mas Jesus veio ao mundo para ser o único Salvador. Por outro lado, é importante entendermos isto porque ao longo da história, muitos outros caminhos têm sido propostos. Muitas outras alternativas têm sido apresentadas, muitos outros meios de salvação. Sempre houve quem achasse que a salvação poderia ser adquirida, comprada, trocada por ofertas. Sempre houve quem achasse que a salvação poderia ser conquistada através das boas obras. Sempre houve quem achasse que a salvação poderia, quem sabe, ser adquirida através de sucessivas existências. A palavra de Deus é muito clara quando diz que em nenhum outro há salvação. Por isso eu quero que você entenda que de todas as mensagens encontradas nas Escrituras, a essência do Evangelho é a mensagem da salvação em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Conhecer o Evangelho significa conhecer a Jesus pessoalmente e experimentar nele e através dele a certeza da vida eterna. É por isso que quem conhece a Cristo tem a certeza de sua salvação. É por isso que quem conhece a Cristo tem a certeza da vida eterna, porque a Bíblia diz claramente que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Nós vamos orar juntos agora. Eu quero orar especialmente por você, para que você conheça este Jesus e este Evangelho. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pela clareza de sua mensagem. E agora, Pai, quero te agradecer especificamente a boa notícia de que existe salvação em Jesus. E eu te peço, Pai, que cada pessoa que nos assiste neste instante entenda que esta salvação só é possível em Jesus Cristo. E que não apenas entenda isto, mas experimente esta salvação. E passe a ter em Cristo a certeza do perdão dos seus pecados, a certeza da libertação, a certeza de que a condenação não mais pesará sobre seus ombros e a convicção da vida eterna. Ó Pai, como somos gratos, porque isso nos faz ver a vida e viver a vida de outra forma, com a convicção de que Cristo está ao nosso lado e que nele podemos ter a certeza da vida eterna. Que cada amigo que nos assiste neste instante experimente esta certeza, esta convicção. Que Jesus Cristo seja o seu Salvador e que caminhando com Cristo possa viver toda a sua vida aqui com a convicção da eternidade que os aguarda. É a oração que fazemos neste instante no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol. Para mim, uma alegria e privilégio recomendar o presente diário. Este presente pode ser para a sua vida uma fonte de bênção. Meditação sobre um versículo da palavra, um trecho do texto bíblico, além de alguma história, algum conto, algum milagre na vida das pessoas, que podem também ser
um incentivo para viver um dia mais para o Senhor e alegrar-se fazendo a vontade dele.